Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir em Deuteronômio 30, versículo 15. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos abrir em Tiago 3. A palavra de Deus está nos ensinando sobre bênção e maldição. A bênção é tudo que nós cumprimos, obedecemos e andamos segundo o Senhor. A bênção é quando nossa boca fala, pronuncia, concorda com tudo que Deus diz a nosso respeito. E a maldição? A maldição é tudo que você diz contrário ao que Deus diz. Tudo que dizemos contrário ao que Deus diz, vem a maldição. Tudo que nós não concordamos com Deus, então ela entra. Você percebe que no começo da criação, quando Deus criou Adão e Eva, então Deus criou, entregou o paraíso, mas Satanás precisava de convencer Eva. E o que ele disse? O que Deus diz? Aí ele começa assim: se comeres de toda a árvore do jardim, não é de toda a árvore. Então ele começa com palavras convencendo que não era bem o que Deus estava dizendo, que não era bem aquilo que Deus diz. Então, vendo a mulher que o fruto da árvore era bom, desejável, porque Satanás tem um poder não só de seduzir, mas de pôr desejos. Ele tem um poder de alcançar as pessoas, os homens, e colocando desejo. Uma árvore, um fruto desejável, e comeu. Então você vê que a palavra de Satanás levou a Eva à maldição. Foi amaldiçoada, ela deu para o marido, comeram e foram amaldiçoados e foram expulsos do paraíso. Nós percebemos que quando iniciou a maldição, não foi aí. A maldição iniciou no começo, bem antes, quando Deus criou todas as coisas, e Satanás, então,
começa a dizer: subirei acima do Altíssimo, escalarei os montes, serei acima dele. Então ele começa a dizer, então Deus diz: e eu te precipitarei na profundeza da terra. Maldito. Entrou a maldição. Ele, cheio de maldição, ele vai, conversa com Eva e lança a maldição em Eva também. E Eva, então, o homem passa a ser amaldiçoado. Então você percebe que a ação maligna, ela é totalmente por palavras. Ela começa por palavras. Ele induz palavras. Ele coloca, aquele que dá ouvido à voz maligna, cai na maldição. Por quê? Maldição é tudo o que contra o que Deus diz. Deus deu a Satanás um monte santo, ele habitava na montanha santa, seus pés estavam lá pedras preciosas, toda riqueza. Mas, o que aconteceu? Então ele disse: subirei, escalarei os montes. Entendeu? Entrou a maldição. E assim que a nossa boca... Deus, quando criou a terra, criou o mundo, como que ele criou? Faça-se o sol. As palavras têm um poder criativo. As palavras criam, materializam. Tudo que nós falamos, nós materializamos. Aquilo que nós, do coração, se você crê do coração e disser com tua boca, então terás isso na tua vida, não é isso? Entrando palavras. Então nós percebemos que aqui Deus propôs para o homem bênção ou maldição. Veja o que eu te proponho. Bênção, se ouvires, deres ouvido à minha voz, e fizeres e obedecer tudo o que eu vos tenho dito. Então, as bênçãos te alcançarão. Te porei por cabeça e não por cauda. Andarás por cima e não por baixo. Que mais? Tudo que nós fizermos as suas mãos, prosperareis. As tuas mãos será bendito ao entrar. Bendito no campo, bendito na cidade, bendito tudo que você puser a mão é bendito. Quando obedecemos o que Deus diz, quando concordamos com aquilo que Deus diz, então nós somos acompanhados de bênçãos. As bênçãos te alcançam. Mas Satanás, ele tem uma luta, uma guerra constante com o homem, assim como ele fez com Eva, ele tenta o homem hoje também, para que você possa dar ouvido e falar. Todos nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, todos nós que somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, então nós temos por promessa, o maligno não nos toca. Né? Jó, o que é? Jó temia a pobreza. Então ele foi apanhado por ela. O que acontece? Quando nós estamos no caminho do Senhor, caminhando, e falando, e obedecendo, e reconhecendo todos os mandamentos, se fizerdes tudo o que eu tenho, veja que eu te proponho, bênção ou maldição. O que você quer viver? A bênção, serás bendito, e a maldição, então, ele é bem claro. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos, os seus juízos, então viverás e multiplicarás sobre a terra. E ele também diz aqui assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunho. Os céus e a terra
ele dá por testemunho de que ele propôs a nós andarmos segundo o caminho do Senhor. Maldição nos alcança quando nós desviamos, quando nós deixamos de crer naquilo que é real, verdadeiro, que ele nos ensina, e passamos a crer naquilo que pensamos, achamos, ou imaginamos, ou ouvimos, segundo o mundo, segundo aquilo. Então, é muito importante nós percebermos. E nós vemos que aqui em Tiago, onde nós vamos ler, o que tem Tiago? Ele está direcionando essa carta para a igreja. Naquele tempo, Tiago estava como talvez um pastor da igreja, 100 mil pessoas naquela época, mais ou menos isso. E ele então está direcionando essa carta para o povo que conhece a Deus, para a igreja. Vamos ler? Amém? Então, ele está dizendo para a igreja. Nós percebemos que em todas as partes da Bíblia, aqueles que caíram, caíram por palavras. Por palavras. Sansão, a Bíblia descreve assim, ele não suportando as palavras de Dalila, então contou o segredo. Dalila falou, até que ele não resistisse mais às palavras. Não foi assim? Jesus passando perto da figueira e vendo que nela, procurando nela algum fruto, não encontrando. E ele disse o quê? Ninguém coma fruto de ti. Ninguém mais coma fruto de ti. E no outro dia, quando voltaram, a figueira secou. Palavras. É muito importante. Também nós vemos lá Davi, quando Golias amaldiçoa Davi. Golias começa amaldiçoando Davi. E Davi toma a palavra de poder e diz a ele, palavra profetizando o que ele ia fazer pela fé. Então ele destruiu Golias. Você vê que Davi não se importou com as palavras de maldição, nem temeu a Golias, porque ele conhecia a palavra de poder. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Profetizou, palavra de fé, obteve. Vou cortar tua cabeça e dar para os cadáveres, dar para os ser comido. E foi assim que aconteceu. Vamos ver. Agora está aqui Tiago falando para a igreja. Amados, nós já sabemos essa palavra, já ouvimos essa palavra muitas e muitas vezes. Mas habitamos num mundo, um mundo totalmente dominado por Satanás, um mundo totalmente afetado, que não conhece a palavra de Deus. E Deus quer que sejamos diferentes. Ele colocou a palavra em nossa mão, Ele nos deixou a palavra dEle para que vivamos uma vida de vida sobre a terra, multiplicação sobre a terra, diferente sobre a terra. Então, é inadmissível uma pessoa que diz ser cristão falar as mesmas coisas que o mundo fala. É inadmissível para Deus. Conhecendo a Deus, conhecendo essa palavra, Ele vai falar as mesmas coisas que o mundo fala. E é normal, às vezes muitos cristãos, às vezes por agradar, por não querer desagradar. Então as pessoas dizem, nossa, vai ter dor de barriga. Ah, vai mesmo, né? Porque tem. Não, ele não vai ter. Nós precisamos começar a falar. Falar e crer. Porque tudo que nós falamos, crendo no coração, por isso essa palavra é uma âncora firme, que não podemos vacilar. Por quê? Porque essa palavra é as promessas, muito grandes promessas de Deus, que garantem a segurança e a fé e move
a nosso favor. Essa palavra está para mover. Faça-se, se disserdes a este monte, sai daqui e vai para o mar, e não duvidares no teu coração, assim será feito. Isso nós temos muitos testemunhos. Pastor Mário tem um testemunho que, passando no quintal da casa dele, ele, sem querer, mas ele amaldiçoou um pé de limão carregado de limão. Daí uns dias, não foi mesmo, pastor Mário? Verdade. Ele disse, esse pé de limão vai morrer. E saiu, foi trabalhar. Esse pé de limão vai morrer. E aí, passados uns dias, os limãozinhos começaram a cair. Estava carregado. Não tinha nada para ele. Ele disse, não tinha por que eu dizer aquilo. Mas eu disse. Eu disse. E aí, Deus mostrou para ele que acontece mesmo. E nós temos experiências, irmãos, a igreja, todos, cada um conta uma experiência diferente do poder que tem as nossas palavras quando nós cremos no nosso coração. Mas eu estou dizendo e repetindo, por quê? Porque as palavras têm que entrar com vida. O Espírito Santo, que está movendo aqui nesse lugar, tem que pôr vida nessas palavras que você está ouvindo, e elas entrarem no teu coração e quebrar a força do mal, do convívio que temos no dia a dia com o mundo. Amém? Então vamos ler. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jogar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós fomos chamados por Deus para viver uma vida de bênção sobre a terra. Fomos chamados para possuir a terra, para dominar. Todos os animais são dominados, eles são dominados. Os leões, todos os animais ferozes que tem, podem ser domados pelo homem. Eu ainda assisti ontem, na televisão, passando um canal, um homem que brinca com os leões, uma porção de leões. Ele deita com os leões. E os leões vêm e brincam igual se fosse um animal
criado juntos de casa, doméstico, mas não é. Mas ele pode ser domado. Então, todo tipo de animal é domado. Mas ele diz que nós temos que domar a língua. Nós temos que guardar a nossa boca. Porque não é Deus quem é capaz de salvar. Nem Ele, demasiadamente surdo para ouvir. Mas as nossas palavras transformam a nossa vida em maldição. E Deus se aborrece muito com isso. Por isso Ele diz, se me ouvis, comereis o melhor da terra. Então, ser cristão é ser aquele que testemunha com a própria boca. E se você vê as pessoas que dão testemunho de Deus. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, Pedro logo disse, não, Senhor, não precisa lavar os meus pés. Jesus diz, não, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Pedro negou e Jesus disse 3 vezes, Pedro, tu me amas? Para arrancar a maldição que havia caído sobre Pedro. Sim, Senhor, amo. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes ele confessou com a boca aquilo que Jesus queria, quebrando a maldição. Então, nós vemos que a língua é comparada como o freio que coloca na boca dos cavalos para dirigir o corpo do cavalo. Também, quando nós freamos a nossa língua, todo o nosso corpo será dirigido. Ela é comparada como um pequeno leme do navio. Um navio grande, petroleiro, imenso. Um pequeno leme na mão de um homem, ele vira e pode vir grandes ventos, grandes tempestades. Mas ele vai chegar no destino pelo qual o leme virou. Assim também é a nossa boca. Se nós direcionarmos nossas palavras, elas vão levar ao destino que nós estamos falando da nossa vida. A nossa vida hoje é tudo o que nós falamos no passado. Se você abrir as portas para a maldição, ela vai te alcançar. Se você ouvir, falar e calar, você será alcançado. Diz a palavra também que a língua é comparada com fogo. É fogo. Ela é comparada com fogo. Uma pequena fagulha põe em fogo em grande floresta. Também as nossas palavras, quando sai da nossa boca, ou da nossa boca crendo no coração, ela é acompanhada de fogo, incendeia um coração e transforma aquela vida numa pessoa sedenta de Jesus. Mas quando você ouve alguém já contaminado pelo maligno falar, não é? Naquele momento, quando Pedro cortou a orelha, Jesus falou, arreda-te, Satanás, arreda-te. Palavra, expulsou e olhou para todos os outros, para que eles não fossem contaminados. Palavras contaminam e palavras produzem bênção, dependendo do que você fala. Se você falar a respeito da sua vida, tudo o que você disser, crendo, elas vão vivificar um corpo. Elas vão criar vida ou criar morte. É muito importante quando você percebe
O que você fala hoje, o que você vive hoje, é o que você falou no passado? O que você está vivendo agora é que talvez você falou de manhã? As nossas palavras produzem um poder sobrenatural. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, colocamos essa palavra em nosso coração e falamos segundo ela diz, segundo o que está escrito. Se você crê, realiza. Imagina um paralítico que você diz, levanta e anda. Nós vimos muito acontecer nessa igreja, em Ituverava, em muitos lugares. Quando a igreja ainda era assim, muitos paralíticos andaram. E o bispo disse, dá um passo à frente. E levantou e andou. Palavra. Palavra de cura. Palavras que de bênção, ele tem poder de cura. Palavra que produz maldição. São palavras que as próprias pessoas chamam a enfermidade para si. Palavras que as pessoas buscam o que é ruim, o que é maligno para a própria pessoa, para a própria vida. Cuidai de vós mesmo, diz a palavra de Deus. Nós vemos em Provérbios, abre em Provérbios 18, versículo 20. Veja bem, quando nós trazemos maldição, quando a maldição nos alcança, talvez nem você queira, mas por ignorância, ou por não dar tanta importância no que Deus ensina, como que nós quebramos a maldição? Como que você pode quebrar? Só tem uma maneira. Porque a pessoa diz assim, olha, eu aceitei Jesus, eu sou convertido, sou batizado, e está cheio de maldição. Como é que quebra? Não é por aceitar, não é por crer, que até os demônios creem e tremem, não é verdade? Mas é por obedecer o que o Senhor Jesus diz. É por ouvir a voz dele. É por fazer exatamente aquilo que ele nos diz. A obediência, estão ouvindo? A obediência da palavra quebra toda a força de maldição. Obedecer a Deus, fazer tudo. Nós lemos lá em Deuteronômio. Se guardares no coração, guardares o mandamento, se você fizer exatamente conforme ele diz. Você observa que o diabo, ele não convenceu Eva com uma coisa espantosa. Não é bem assim. Não é bem assim, Eva. É mais ou menos assim. É assim que ele convence o coração para que, ao abrir a tua boca e disser, ele tem livre acesso para tocar no que você tem. Está entendendo? O diabo, sem nós abrirmos a boca e falar, ele não pode tocar. Qual é a maior tentativa? Qual é a maior tentação? É fazer com que nós possamos falar o que ele quer fazer. Já viu pessoas que cutucam o outro assim, e o outro fala sem querer, irrita, e acaba falando o que não queria falar? O diabo está aí. Você precisa reconhecer quando ele está tentando. Você precisa reconhecer quando ele está próximo, rodeando, para você falar o que ele quer fazer. Porque a partir do momento que você falou o que ele quer fazer, então ele tem autorização, autoridade de tocar na tua vida. Mas, quando nós falamos o que não deveríamos falar,
Então nós temos que fazer como Pedro fez. Quando você fala, se você fizer um discurso, e um discurso que você fizer uma palestra, e disser todas as coisas erradas, você tem que fazer um discurso com muitas pessoas dizendo o certo para quebrar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Amo, apacenta o meu rebanho. Vamos ler então. Do fruto da boca, o Espírito Santo vai arrancar da sua mente todo o cativeiro do maligno. Quando nós pregamos na igreja, não é apenas para você aprender, porque muitos já conhecem até de cor essa palavra, mas é porque aqui há uma unção, um poder de Deus que vai agir na sua mente e vai quebrar a força da nossa vida, que talvez o maligno possa estar agindo. Amém? Então vamos ler. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Do fruto da boca o coração se farta. O nosso coração, ele se farta, sacia, enche com o fruto, com o que nós falamos. Tudo que nós falamos, ele entra. Por isso que Jesus diz, não é o que entra pela boca é que contamina o homem, é o que sai da boca. Não é o que você come que contamina o homem, mas é o que você diz. É o que sai da boca, porque ela sai com um poder sobrenatural, que é o poder da palavra falada. Então, o que sai da nossa boca, você, querendo ou não, vai viver tudo o que você diz. Nós vivemos o que nós dissemos. Tudo que nós dizemos, é isso que nós vivemos. Então, o nosso coração se farta com as palavras da minha boca. Por exemplo, se acontecer algo que te aborrece, uma discussão, alguma coisa, alguma palavra dura, alguma palavra que te feriu, e você não disser para ninguém, e você manter a tua boca fechada e confessar, Senhor, eis aqui meu coração, limpa meu coração. O teu sangue passa sobre mim, limpa e liberta. E você começar a orar segundo o que você quer receber. E você diz, obrigada porque o meu coração perdoa. O Espírito Santo que habita em mim me capacita a perdoar. E você não abre a boca para dizer o que te feriu. Amados, vai sumir, vai passar e vai remover de uma vez por toda. Mas se você contar, olha menina, o que aconteceu. Ele vai inflamar. Sabe o que é uma ferida inflamada? Ela começa a doer. Primeira coisa, que você vê que está inflamando, uma picadinha no dedo, se ela começa a doer. Então ela começa a doer. Aquilo que está começando a doer no seu coração é uma inflamação. E inflamação significa uma pitada de veneno do maligno. Inflamação significa o maligno já jogou uma pitada de veneno que vem pela mente. E você começa a ter a inflamação. Amados, e do que produz os lábios se satisfaz. Tudo que você fala, então você satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que você tem comido?
O que a tua alma tem se alimentado? Do que a sua alma tem alimentado ultimamente? O que você tem comido? Grande sabedoria é guardar a língua, guardar a boca, guardar e não querer nem saber de notícias más, de notícias ruins, de notícias de coisas que verdadeiramente vão começar a fermentar o seu coração e comichão na língua que você vai querer falar. A grande sabedoria que Deus dá para uma pessoa é segurar a boca, não falar indevidamente, porque nós vamos comer do fruto no qual nós falamos. Abençoa teu filho. Abençoa teu filho. Às vezes, eu observo as mães, às vezes por delicadeza, os meninos têm ciúmes. Eu não acho que tem ciúmes, não tem. Na minha casa não entra esse espírito de ciúmes. Eu estou fechando a porta e o diabo não entra com o espírito de ciúme dentro da minha casa. Está com ciúme do outro. Não, não tem ciúme do outro. Mas então, mas você não viu? Não, eu vi uma reação de uma criança, mas não tem. Por quê? Porque falando assim, crendo no seu coração, não é falar com a boca apenas, meu irmão. É falar aquilo que está no seu coração. Então, para você absorver, você tem que meditar na palavra. Por isso nós lemos lá em Deuteronômio, guarda no coração, guarda os testemunhos, guarda o mandamento, para que você não desvie dele. É Deus que diz. Ciúmes, inveja, cobiça, mentira, provém de onde? Da onde? E o que está em mim é maior do que o diabo, não é? Então, mas desde que você fala, não é o que está em você menor, mas você liberou, autorizou o diabo vir. O diabo entrar. Está entendendo? Não é que o Espírito Santo, Deus, ficou invalidado, ficou menos, não. É porque você autorizou. Porque Deus criou o homem livre. Nós somos livres. Veja que eu te proponho, bênção ou maldição. Se você falar bênção é falar tudo que Deus deixou. Está escrito. Falar as promessas, são minhas. Eu não vi cumprida, mas eu creio. Eu creio que vão se cumprir. Deus não tem tempo passado, Ele tem o tempo certo, exato. E eu espero no Senhor e creio que Ele vai fazer. Então eu estou tranquilo. Não estou vivendo maldição, estou vivendo a bênção. E se eu vivo bênção, ela vai me alcançar. Vai ou não vai? Crendo. E se eu vivo bênção, eu tenho alegria, não tenho tristeza. A tristeza é quando nós não cremos. A tristeza bate no coração do homem quando o homem começou a dar ouvido para o diabo. Fora Satanás. Você tem essa autoridade, meu irmão? Quando entra alguém maligno dentro da tua casa, se você não ora, aquele espírito fica na sua vida, no seu lar e começa a trabalhar. Começa o grande trabalho dentro da tua casa. E as coisas começam a acontecer, a piorar, dependendo do que ele foi levar. Dependendo da área que ele quer atacar. Se é no seu casamento, ou se é na sua vida de fé, ou se é no seu relacionamento com os filhos, ou se é para perturbar a paz. Você tem que, ele diz assim, busque a paz, empenha-te
por alcançá-la. Para você manter a paz na tua casa, você precisa empenho por manter ela na tua casa. Empenho em oração, em vigilância. Não é só orar cedo. O mais importante é vigiar e orar na hora da necessidade, na hora do momento em que o inimigo te visitou. Ele visita, ele anda por aí, tentando os lares, as famílias, destruir. O que você tem preparado, tem vivido no seu casamento? Você tem abençoado o seu casamento? Você tem abençoado o seu lar, a sua família? Você tem falado todos os dias em oração: minha família é bendita, meus filhos abençoados, são mandos. Há um relacionamento de amor, de amizade entre nós. O amor que Deus está construindo entre eu e meu marido jamais pode ser quebrado. Você ora para manter o vínculo da paz no seu lar, da família unida. Você tem clamado aos céus, empenhado e tem guerreado contra o teu filho, contra o inimigo que às vezes pode estar. O seu filho às vezes não está aqui, mas o Espírito de Deus te revela. Ore por ele. Ore por aquele. Ore por aquele. O Espírito Santo vai falando. E você levanta e ora. Você para tudo e ora. Quantas vezes você deixa o trabalho, qualquer coisa, e entra: Senhor, eu entro aqui na tua presença, em favor do meu filho agora. Porque o Espírito de Deus te revelou. Manter comunhão com Deus, manter essa ligação com Deus, é para guardar toda a nossa casa. Quantos livramentos Deus tem dado para a nossa casa, nossos filhos, naquele momento que se orou. É aquele momento do ataque do inimigo. O marido pode estar longe. Foi assim a conversão do Darcio. Eu era católica ainda, mas eu orava. Não tinha nem Ana Cristina ainda. E eu passeando com o Rodrigo só. Eu senti algo aqui no meu coração. E o Darcio estava lá em Conceição. E eu fui para casa, saí do jardim e fui para casa. Comecei a orar. E depois ele chegou à tarde contando: Deus me deu um livramento. Orar, meu irmão. Por isso que você deve orar agora. Amém? É você que vai querer. É você que tem que desejar.